Oh, Senhor Jesus. Efésios capítulo 2, o início do versículo 11 diz assim: portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne. Só para mostrar que aqui está se referindo ao passado. Versículo 12. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos a alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ó Senhor Jesus, essa era a nossa situação no passado, né? Estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, trazendo para as realidades do dia de hoje, né? Separados do povo de Deus. Sim. E estranhos às alianças da promessa. Tem pessoas, né, que são estranhos às alianças da promessa, ou seja, as coisas de Deus, a palavra de Deus, o viver de Deus, tudo isso é estranho para elas, né? Porque elas foram criadas sob uma outra educação. Tem países aí que o cristianismo está praticamente morto, né? Na Europa mesmo. Então as crianças nascem, crescem tendo um estilo de vida totalmente assim, né? Contrário, né? Distante de Deus. Então, se ela chegar um dia a ouvir as coisas concernentes a Cristo, é como se fosse, soasse assim estranho a elas, né? Assim estávamos nós, separados de Cristo, sem esperança, né? Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Senhor Jesus. É um viver vazio, você está sem Deus no mundo. Você está sem o Criador, né? Ali habitando em você. Você está realmente distante, você fica ali sem esperança, como uma folha seca levada pelo vento, né? Sem esperança, sem objetivo e com uma visão bastante limitada, temporária, só para as coisas aqui da terra. Uma pessoa que não crê em Deus, né, que não tem Deus como seu Senhor, ela vive só para as coisas aqui da terra. A esperança dela se limita somente às coisas aqui da terra, né? Ela vai ter uma família, ter um bom emprego, almejar um status social, né? Sim. O dinheiro, infelizmente, né, é algo assim que atrai muito. Então, o Deus dela vai ser as coisas aqui da terra. Mas a Bíblia diz que aqueles que têm a sua esperança, né, somente nas coisas aqui da terra, realmente ali é uma pessoa, né, sem sabedoria, miserável, porque tudo aqui é passageiro. Mas quando nós temos Deus, aí nós temos uma esperança para além das coisas aqui da terra, né? A eternidade. Então a nossa esperança não se limita às coisas aqui da terra, porque nós temos um chamado. Ó Senhor Jesus. Amém. Então, glória a Deus por isso. Versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Aleluia. Amém. Cristo, versículo 15. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Ó Senhor Jesus. Amém. 19. E assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Aleluia. Senhor Jesus. Aleluia. Então, irmãos, aqui mostra o nosso passado e mostra também agora o nosso presente. Amém. Antes nós estávamos longe, né? Estávamos longe. Agora nós somos aproximados através do sangue de Cristo. Amém. Fomos aproximados agora de Deus. Verdade. E nos tornamos uma nova criatura. Sim. Nos tornamos pessoas que agora têm um objetivo e têm uma esperança, né? Ó Senhor Jesus. Por isso nós cantamos o hino. Essa é a esperança do nosso chamamento. Amém. Alcançarmos a plena filiação. Amém. Nós já somos filhos, mas ainda somos filhos, né, imaturos por muitas vezes, né? Verdade. Somos ainda filhos, crianças que precisam alcançar a maturidade, atingir a maturidade. Então, todas as coisas cooperam para o bem. Amém. Todas as coisas para o nosso bem tem que cooperar, né? Sim. Como diz o hino. E aí, nisso aí, todas as coisas que cooperam para o bem, coisas boas e também coisas ruins aos nossos olhos, mas que tudo vai ter um objetivo, cooperar para o nosso bem. Desde que nós, né, tenhamos a visão do Senhor Jesus, o que Ele quer conosco, através de todas as situações, nós podemos crescer, nós podemos aprender, desenvolver, né,
e ser aperfeiçoados. Ó Senhor Jesus. Amém. Então, glória a Deus, porque nós agora já estamos na família de Deus. Amém. E o Senhor agora está crescendo em cada um de nós. Vamos ver 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 13 até o 15. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 13 ao 15. Cada irmão lê o versículo 13 ao 15. Pelo que também damos, sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, e a recebeste, não como palavra de homens, mas segundo é na verdade como palavra de Deus, Amém. a qual também opera em vós, Amém. os que credes. Aí, vamos ver o 2 Tessalonicenses. Amiga. O segundo, você está no primeiro, né? 2 Tessalonicenses 2:13 ao 15. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus Sim. por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, Amém. pela santificação Senhor do Espírito Jesus. e da fé na verdade. Amém. 14. Para que pelo vosso evangelho vos chamou para alcançar a glória do Senhor Jesus Cristo. 15. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições dele, né? Sim. Que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Amém. Aleluia, Senhor Jesus. Amém. O versículo 13 diz que Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação. Este princípio foi muito antes de nós nascermos. Verdade. Deus já tinha escolhido. Ó Amém. Senhor Jesus. Amém. Esse é o nosso Deus, né? As coisas não precisam existirem materialmente para que Ele possa contemplar. Ele já, antes de nós sermos formados, Ele já nos via, né? Então, desde o princípio, Deus nos escolheu para a salvação, Senhor Jesus. Amém. E também, se Ele nos escolheu, diz assim, foi para isso que também Deus o chamou. Sim. Deus te escolheu Amém. antes, né, de Amém. tudo, né, desde o início da fundação do mundo. Deus tem nos... Aí quando você nasceu, agora Deus vai e chama o escolhido, né? Amém. Vem aqui, meu filho, Deus Amém. te chama. Amém. Ó Senhor Jesus, te chama por meio de quê? Sim. Mediante o nosso Evangelho. Amém. Amém. Ó Senhor Jesus, mediante o nosso Evangelho. Amém. Senhor Jesus, então Deus te chama por meio do Evangelho. É por isso que o Evangelho de fato precisa ser anunciado, né? E Verdade. quando alguém ouve o Evangelho, né, e esse é destinado a crer, como diz lá em, salvo engano, Atos 13, 48, diz que Paulo e Barnabé, ou foi Paulo e Silas, eles pregaram o Evangelho aos gentios e diz assim, todos aqueles que estavam destinados para a vida eterna creram. Então, quando o Evangelho é levado às pessoas, e essas pessoas de fato são escolhidas por Deus, né? Elas vão ter o coração aberto, vão receber essa palavra. É como se fosse algo que ela estava buscando a vida toda, né? É como o testemunho do irmão Fagner quando veio para a igreja, né? A experiência dele diz que era algo que ele já estava procurando, né? Algo que ele já estava buscando. Verdade. E encontrou no viver da igreja. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, quando o Evangelho chega e você realmente é um escolhido de Deus, você vai ser como aquele bom coração, né? Que acolhe aquela semente e vai frutificar, né? Mas se você foi destinado, ou você, na presciência de Deus, Deus já saberia, né? Do seu coração, e você não foi destinado para a glória eterna, porque a Bíblia diz que existem os filhos de Deus e existem também os filhos do diabo, né? Está na Bíblia isso. Então, muitas pessoas vão se opor e não vão querer aceitar a verdade do Evangelho, porque o Deus deste século seria o entendimento dos incrédulos. Senhor Jesus. E assim a luz do Evangelho não consegue. Não entra. Para você é tão claro, para você é tão simples, né? Receber a palavra, a salvação, mas para essas pessoas que estão cegas, né, no seu entendimento, pode ser uma coisa simples, mas elas não vão conseguir ganhar isso aí, né? Ó Senhor Jesus. Senhor. Então, nós fomos
escolhidos, depois Deus nos chamou, Amém. né? E mediante o seu evangelho, nos chamou para quê? Lá no final do 14, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Toma posse da glória do nosso Senhor Toma posse Jesus da glória, Cristo. aleluia. Ó Senhor Jesus. Amém. Isso não é muito bom, irmãos? Amém. Deus nos escolheu Amém. para que nós alcancemos a glória, para participarmos da glória do Senhor, né? Assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavras, seja por carta nossa. As tradições aqui se referem aos ensinamentos, né? Que são passados nas escrituras de apóstolos, né? De profetas, tudo isso concernente assim, aos princípios de Deus, né? Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Então, diante de tudo isso, nós devemos estar firmes. Senhor Jesus. Amém. Amém. 1 Pedro 5,10. Eu tirei de lá. Eu guardei ela já. Desliga esse Senhor cartão já, Jesus. então. Amém. Não é a caixa de trás, não? Caixa de trás. 1 Pedro 5,10. Quem pegou pode ler. Ora, o Deus de toda a graça que vos convocou à sua eterna glória em Jesus Cristo, logo depois de ter sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá forças e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. Aleluia. Senhor Jesus. Chamados para o reino e para a eterna glória. Então, Deus de toda graça. Ó Senhor Jesus. Graça, né, o significado, um favor que você não merece. Uma dádiva de Deus. A salvação gratuitamente. É o próprio Cristo, né, sendo entregue por nós, para nós, sem nós merecermos. Por isso é o Deus de toda graça. Uma graça abundante que, independentemente da sua situação em que você se encontrava, Deus demonstrou a sua grandiosa graça e te abraçou, e te acolheu, né, e te salvou. O Deus de toda graça, que em Cristo, né, por meio de Cristo, vos chamou a sua eterna glória. Ó Senhor Jesus, a sua eterna glória. Amém. Um dia nós vamos estar reinando com Ele em glória. Por Amém. isso, nós acabamos de ler um versículo: permaneçam firmes. Firmes. Permaneçam firmes, né? Aleluia. Nós devemos perseverar. Quem perseverar até o fim, este será salvo. Nós podemos aplicar esse versículo, né, em muitas situações, porque uma pessoa que não persevera, que desiste facilmente, ela não alcança o seu objetivo. Mas nós devemos perseverar até o fim. Amém. Então devemos nos manter firmes, né, vivendo esse chamado de amor, Amém. para que um dia possamos estar reinando com Ele. A Isaías, quando leu no versículo, diz assim: depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Amém. Ó, depois de ter sofrido por um pouco, aqui mostra que o sofrimento realmente faz parte, né? Só aquele diz por um pouco. Depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo há de firmar, né? Ele mesmo há de fundamentar, ou seja, de aperfeiçoar. Então, o sofrimento também faz parte para que nós possamos reinar com Ele em glória. Amém, amém. Senhor Jesus. Aleluia. É como a própria Bíblia diz: se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Ó Senhor Jesus. Amém. 2 Coríntios 4, 17 diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, aqui o apóstolo diz que a nossa tribulação é leve e momentânea, né? Mas ela produz algo, ela produz um eterno peso de glória. Produz. Então, se ela produz, é necessário ter ela, né, para que possa produzir. Se uma pessoa não passar por alguns sofrimentos, tribulações, alguns apertos, né, é como se tornasse uma pessoa ainda de um fruto assim, verde ainda, né, imaturo. Mas às vezes essas tribulações pelas quais nós passamos, elas vão produzindo em nós esse eterno peso de glória. Sim. Romanos 8, o versículo 17. E
se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Versículo 18. Pode ler alguém, por favor. 18. Romanos 8, 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém. Senhor Jesus. Então, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória a ser revelada em nós. Então, o versículo 17 diz que nós somos filhos. Se nós somos filhos, nós somos herdeiros. Amém. Aleluia. Somos filhos porque nascemos de Deus, né? Nascemos de Deus. A Bíblia mostra, né, lá em João capítulo 1, que Deus veio para o que era seu, Jesus veio para o que era os seus e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, né, os que creram no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, nem do sangue, nem do homem, mas de Deus. Então, você nasceu de Deus, né? Você se torna filho de Deus. Amém. Primeiramente é necessário o nascimento, novo nascimento. Nasceu de Deus, se torna filho de Deus. Amém. E agora você automaticamente também se torna herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Porque Cristo também estará lá reinando em glória, né? Ele vai ser o nosso rei. E nós vamos estar ali sendo co-reis do próprio Cristo, juntamente com Ele. Se com Ele sofremos, não é interessante isso aqui? Você não sofre sozinho. Verdade. Você, quando está sofrendo, você não está sozinho. Verdade. Né? Fisicamente, você está somente você, né? Talvez está somente você ali no seu quarto, no seu trabalho, mas Jesus está com você. Amém. Se com Ele sofremos, Sim. o Senhor não te abandona. Não. Também com Ele seremos glorificados. Amém. O Senhor não solta a nossa mão, né? Verdade. Deus não desiste de nós. Claro, nós precisamos ir até Ele, buscá-lo, né? E Ele deixa ser encontrado por nós. É verdade. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então vai ser algo assim muito grande, né? Vai ser algo muito grande que Deus tem preparado para cada um de nós. Amém. Vamos ver 1 Coríntios 2, o versículo 9. Senhor Jesus, 1 Coríntios 2, 9. Diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém. Ó Senhor Jesus, para aqueles que o amam. Sim. Vocês amam a Deus? Amém. Pois Deus tem preparado algo muito grande para vocês, né? Amém. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém. Ó Senhor Jesus, nem olhos viram. E no versículo 10 a seguir diz que por meio do Espírito, né, nós podemos ter uma realidade sobre isso, né? Por meio do Espírito, por meio das Escrituras. Mas ainda assim, vai ser algo muito grandioso que nós não podemos de fato dizer na sua totalidade, né? Como vai ser cada detalhe. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ó Senhor Jesus, então será algo grandioso, o reino e a eterna glória de Deus para nós, onde vamos viver ali para sempre com o nosso Senhor, né? Amém. Onde as coisas dessa terra vão passar, o pecado, né? A violência, a maldade, a corrupção, a desonestidade, todas essas coisas assim ruins, tudo isso vai passar e um dia nós que estamos vivendo a vida de Deus, vamos estar reinando com Ele em glória, né? Verdade. Vamos estar nos novos céus, na nova terra, né? Reinando ali com Deus. Isso realmente é maravilhoso. Amém, amém. Senhor Jesus. Maravilhoso. 2 Timóteo 1:9. Ó Senhor Jesus. Quem pegou pode ler, por favor. Que nos salvou e nos chamou com
santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Aleluia, Senhor Jesus. Aqui são os versículos só confirmando, né, um ao outro. Deus nos salvou, nos chamou com santa vocação. O interessante é que diz, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Senhor Jesus. Então, glória a Deus por isso, né? Não foi pelas nossas obras, como diz aqui, né? Não foi pelas nossas obras. Deus não te chamou porque Ele viu, né, que você é bonzinho, que você é boazinha, você é uma pessoa justa, tal. Não, Deus te chamou muito antes de você nascer. Verdade. Foi segundo a sua determinação, Sim. Antes dos tempos eternos. Verdade. Deus já te chamou. Isso não te alegra? Amém. Você ser um escolhido de Deus, Amém. você ser um eleito de Deus. Sim. Como nós estamos ontem, né, diante de bilhões de pessoas aí na terra, e você ser um escolhido de Deus. E a salvação de Deus é individual para cada pessoa, né? É individual para cada pessoa. Em cada nação, em cada lugar, Deus tem seus indivíduos ali que foram eleitos e escolhidos. Ó Senhor Jesus. Amém. É realmente um privilégio. Nós fomos marcados com essa marca aí da promessa, né? Não foi segundo as nossas obras, porque a salvação não é por obras para que ninguém se glorie, né? Mas simplesmente foi pela graça. O Senhor Jesus morreu, se entregou, e se você crê, né? Você crê, recebeu o Senhor, você tem garantido a eternidade, a salvação eterna. Ó Senhor Jesus. Amém. Deus. Hebreus capítulo 3, o versículo 1. Vamos ver alguns versículos agora. Hebreus 3, 1. Quem pegou para crer? Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Senhor Jesus. Aleluia. Então, irmãos, aí em outra tradução, vocação também é chamado, né? Chamado celestial. Então, uma vez que nós somos participantes da vocação celestial, desse chamado celestial, nós devemos considerar atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Quem é esse? Jesus. Jesus é o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão. Uma vez que nós fomos chamados, né, nós devemos agora considerar atentamente. Em outra tradução diz, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Nós de fato estamos ali na presença dele, né? Com os nossos pensamentos fixados nele, considerando o próprio Senhor Jesus em nosso viver, em nosso dia a dia, tendo comunhão, andando com ele. Vamos ver agora Filipenses 3, 12 a 14. Filipenses 3, 12 a 14. Filipenses 3, 12 a 14. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado em Cristo Jesus. 13 ao 14. Filipenses 3, pode ler. Versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. 14. Prossigo para o alvo, para a frente, da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, isso aqui é o nosso viver, né? Esquecendo as coisas que ficaram para trás, né? E avançando para as que estão diante de nós. Avançando para o reino, prosseguindo para o alvo. Esse é o nosso viver. Nós precisamos prosseguir para o alvo, avançando e prosseguindo. Não podemos parar, né? Não podemos parar e ficar estáticos, mas devemos seguir a nossa jornada, a nossa caminhada. Cada vez que você está lendo a Bíblia, cada vez que você está indo aos cultos, às reuniões, cada vez que você está orando, participando das comunhões, você está caminhando, você está prosseguindo
prosseguindo para as coisas que estão diante de ti, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Em outra tradução, soberano, né? Diz assim, prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então estamos seguindo, né? Estamos seguindo para alcançar esse prêmio. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 11. 2 Pedro 1, 10 e 11. Dez e 11. Quem pegou pode ler. Ó Senhor, por isso, irmãos, procurai, Senhor Jesus, por isso, irmão, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. 11. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Ó Senhor Jesus. Aqui o apóstolo Pedro, né? Ele mostra que os irmãos devem ali procurar com empenho, né? Confirmar ao chamado, a eleição, a vocação, porque assim vocês jamais tropeçarão. Senhor Jesus. Amém. Pois desta maneira é que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então devemos nos empenhar, né? Nos empenhar para consolidar esse chamado, para confirmar a vocação. O empenho aqui é necessário, irmãos, né? Não basta somente eu falar assim, já sou escolhido, já sou eleito e vou viver uma vida relaxada, uma vida de qualquer forma, né? Verdade. Não, é o seu viver que vai demonstrar como de fato você foi eleito e escolhido. Vai ser uma comprovação, né? Senhor Jesus, o seu comportamento, as suas atitudes, os seus frutos vão ser uma conformação da sua conversão, né? A Bíblia diz que devemos dar frutos dignos de arrependimento. Verdade. Então, Pedro está mostrando aqui, confirme a vocação, se empenhe para confirmar esse chamado celestial. Sim. Pois é desta maneira que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Então, no final do 10 diz, assim vocês jamais tropeçarão. Então devemos cada dia mais nos empenharmos, né? Para que nós não venhamos a tropeçarmos, não venhamos a cair, né? Verdade. Então, glórias ao Senhor por Amém, isso. aleluia. Deus, né, nos chamou. Amém. E Deus continua chamando mais pessoas. Verdade. E que essas pessoas possam receber esse chamado de Deus. Aleluia. E viver tudo aquilo que Deus tem planejado e Sim. preparado para elas, né? Amém. Jesus é o Senhor. Em nome de Jesus, aleluia. Amém, Senhor. Glória a Deus. Ei.